Olá, bom dia. Sou o Dr. Samuel Coleman. O nosso assunto hoje é a respeito do abdômen globoso e do abdômen alto. Muitas pacientes vêm com uma queixa que elas estão com o abdômen alto, com o estômago alto. Na avaliação pré-operatória dessas pacientes, a gente faz sempre uma avaliação também hepática. Essa avaliação hepática, ela é por exames laboratoriais, que geralmente são 3 exames que eu peço, que é o gama-GT, a TGO e a TGP, e um exame de imagem, que geralmente é um ultrassom do abdômen total e da parede abdominal. Então, nessa avaliação, a gente consegue ter uma avaliação geral de como é que anda a saúde do fígado dessa paciente. Então, numa avaliação hepática, quando a gente avalia esses exames laboratoriais, não são aqueles valores de referência do laboratório que são os mais importantes. Porque, por exemplo, de um gama-GT, o valor de referência ele vai ser de 8 a 41, do TGO e TGP ele vai ser de 10 a 45. Então, nós queremos uma avaliação com níveis melhores desses exames. E por que esses exames são importantes e o que acontece com a modificação desses exames no seu corpo que fazem com que você tenha uma alteração hepática? O que acontece é que o nosso fígado ele é formado por hepatócitos, que são as células que formam o fígado. E quando essas células elas são destruídas, elas são lesadas, são liberadas essas enzimas hepáticas, que são o gama-GT, o TGO e o TGP. Então, na circulação sanguínea, naturalmente, não é para você encontrar valores altos de gama-GT, TGO e TGP. E essas enzimas, cada uma delas quer dizer alguma coisa. De uma maneira geral, o gama-GT significa uma lesão e uma destruição desse teu hepatócito aguda. Por exemplo, de tomar álcool num final de semana vai te causar uma lesão aguda e vai aumentar rapidamente o TGP. Uma lesão mais crônica geralmente vai te aumentar o TGO e o TGP, que são as transaminases, e também o gama-GT. Então, essa é uma maneira mais genérica, mas é uma maneira muito boa de nós podermos avaliar se a sua lesão pode ser uma lesão aguda ou se a sua lesão é uma lesão crônica. E essa lesão aguda geralmente é por álcool, e a lesão crônica ela pode ser tanto por álcool, por medicamentos ou por alimentos. Os principais alimentos, então, que vão levar a uma liberação e o aumento das transaminases são geralmente os carboidratos. E carboidratos junto com gordura são o que mais aumentam essas enzimas hepáticas. Como, por exemplo, um alimento que eu acho que eu já falei aqui, que é o sorvete, que é um alimento que não é um alimento de Deus, porque ele mistura tanto açúcar, carboidrato, com gordura. E esses alimentos e alimentos processados, então, principalmente os carboidratos, mas carboidratos com gordura, são os alimentos que mais lesionam. Então, qual é o motivo para nós estar falando a respeito dessa avaliação hepática? É porque muitos pacientes que se queixam desse estômago alto, que a costela está alta, é porque o fígado ele se distribui praticamente do seu lado direito, abaixo das costelas, até o lado esquerdo. Quanto maior for o seu fígado e quanto maior for a lesão hepática, mais volume você pode ter desse fígado, tendo uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ou até mesmo uma cirrose. Esse aumento do seu fígado poderá dar essa sensação de estufamento e de volume abdominal, te dando aquele abdômen globoso, aquele abdômen arredondado. Então, eu chamo a atenção para que você cuide disso, mesmo que você já fez uma cirurgia plástica ou se você é candidato a fazer uma cirurgia plástica, muitas das vezes o seu problema ele não é um problema estético, ele é um problema funcional e geralmente ele vai estar relacionado à alimentação. O álcool é o principal agressor do fígado, mas
Carboidratos misturados com gorduras em excesso, com mau funcionamento do seu intestino, com uma disbiose, com uma alteração do seu intestino, também vão ser um problema muito grande para o seu fígado. Você tem que saber que o seu fígado é um grande órgão de detoxificação e ele recebe muitos desaforos ao longo do dia e ao longo do tempo. O seu fígado ele tem uma capacidade regenerativa muito grande, mas a gente precisa de repouso para as nossas células do nosso organismo, para que elas consigam se regenerar. Então, por isso é tão importante também algumas pausas, como por exemplo, o jejum intermitente que pode ser usado, como outros tratamentos para melhoria do seu intestino, para desintoxicação e limpeza, porque o fígado ele vai praticamente que descarregar toda a toxina no intestino. Então precisa de uma combinação do intestino e do fígado estarem funcionantes para que você possa ir se desintoxicando e melhorando seu fígado. É claro que não são só esses 3 exames que são importantes para o fígado. Nós podemos avaliar, por exemplo, a fosfatase alcalina, que quando ela já está muito elevada, significa que seu fígado já está muito lesado. Nós podemos avaliar as bilirrubinas também, para ver como é que está o seu fígado. E são muitos exames para que a gente avalie o fígado. O que eu venho chamar a atenção aqui é que todos os nossos órgãos são importantes e nós temos um sistema maravilhoso de desintoxicação e de limpeza natural. Mas quando você tem já esse volume no seu abdômen superior, o seu fígado aumentado, você já deve ter uma grande preocupação, porque o seu fígado, um órgão tão importante de limpeza no seu organismo, já pode estar muito lesionado. Você já pode procurar um médico, procurar um nutricionista para que você comece a fazer a avaliação para sua autocura, com o seu cuidado, com o que você pode fazer. Porque um pouquinho mais tarde vão ter alterações hepáticas, que o fígado é muito importante também para os processos de coagulação e para os fatores de coagulação que são fabricados no fígado. Então, no caso de uma cirurgia, é importante você cuidar tanto antes quanto depois. E, muitas vezes, simplesmente uma limpeza do fígado, uma desintoxicação hepática, um cuidado nutricional e o uso de algumas suplementações poderão fazer com que você consiga melhorar esse seu fígado e ter uma regeneração celular, o que poderá estar te trazendo mais saúde e mais bem-estar. O recado que eu quero deixar para você aqui hoje, então, é que quando você procura por beleza, você quer fazer uma cirurgia do abdômen, você quer fazer uma cirurgia de lipoaspiração, você quer resolver essa gordurinha que tem na sua barriga ou esse abdômen globoso, é muito importante você fazer a avaliação e muito importante você ver como é que está a sua saúde. Eu desejo a todos uma excelente semana e que Deus abençoe a todos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, passe para os seus amigos, deixe o seu like e os seus comentários. Muitíssimo obrigado.